Olá a todos, tudo bom? Eu sou o violeiro Júnior da Viola e como curador da feira Conecta Música e Mercado, hoje estou trazendo uma palestra muito bacana para vocês. Uma palestra internacional, olha aí que legal. Vamos falar hoje sobre as violas em Portugal, as violas portuguesas. Vamos conhecer um pouquinho das violas de lá. E eu trouxe 3 grandes amigos lá de Portugal para estar batendo um papo com a gente. Vou trazer eles aqui na tela. Senhores, sejam bem-vindos, Bruno Bettencourt, Chico Gouveia e Luiz Capella. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito vocês terem aceitado o convite para esse papo. Né? É uma honra muito grande contar com 3 grandes violeiros portugueses aqui hoje, para a gente estar conversando um pouquinho sobre a viola de vocês, né? Até para que a gente também aqui conheço um pouquinho desse mundo maravilhoso, né? A viola é uma coisa tão extensa, tão grande, né? A gente tem vários tipos de viola, né? Então, eu vou fazer pela ordem que eu estou vendo aqui na tela, e aí cada um vai se apresentando e vai falando um pouquinho, né? Então, eu vou pedir primeiro para que cada um fale um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, tá? E depois a gente vai falar sobre o instrumento, tudo bem? Eu vou pela ordem que eu estou vendo aqui. Então, Bruno Bettencourt, te dou a palavra. Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua carreira. Bem, olá e antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder falar de um instrumento que eu gosto tanto e das violas portuguesas. Eu sou Bruno Bettencourt, sou natural da Ilha Terceira, nos Açores, no meio do Atlântico, e comecei a tocar viola da terra, ou viola da Ilha Terceira, da qual falarei um pouco mais à frente, com 12 anos. E desde aí fui fazendo parte de algumas formações muito na base da música tradicional. Ingressei um grupo de folclore chamado Grupo de Baile da Canção Regional Terceirense, que ainda hoje contribui muito para a minha formação enquanto tocador. E depois, ao longo da vida, fui tendo, como disse, fui participando em muitos projetos e fiz sempre questão de me fazer acompanhar pela viola. E em muitos deles nem era habitual haver uma viola terceirense ou uma viola da terra, mas fiz questão que a viola fizesse parte desses grupos. Mais recentemente, tenho participado a solo em alguns eventos, precisamente de divulgação da viola, e tenho um grupo chamado Mirica Faia, com o qual fazemos rearranjos, se assim podemos chamar, de música tradicional açoriana. Damos-lhe uma nova roupagem musical, mas, no entanto, mantemos sempre a base sonora da viola da terra, aliada a outras sonoridades, a outros instrumentos pouco habituais ou verem-se a par com a viola da terra. Maravilha. Chicão, Chico Gouveia, fala um pouquinho do seu trabalho, da sua carreira, da sua história. Eu acho que teu microfone está mudo. Espera aí, deixa eu... Está mesmo a dizer que sou mais velho deste quarteto. É assim, eu comecei a tocar muito, muito novo, por volta dos 12 anos, e aprendi a tocar com um grande músico português, que era o António Mafra. Acho que todos os portugueses o conheciam, já faleceu, que era colega, que era amigo do meu pai, e na altura era, digamos, o maior folclorista, o maior... aquele músico que mais se interessava pela música popular portuguesa, numa altura em que ninguém se interessava por isto. Não só aqui, mas também nos outros países não havia assim um grande... Estamos a falar na princípio da década de 60. Eu aprendi a tocar com ele os primeiros acordes. A partir daí comecei-me a interessar, ainda era o violão de 6 cordas normal, o violão clássico de 6 cordas. A partir daí comecei a aprender de orelha, como diz aqui, aprender de ouvido. Mais tarde, de facto, verifiquei que tinha necessidade de avançar um bocadinho mais, comecei então a cursar guitarra clássica. Fiz o curso do professor Duarte Costa de guitarra clássica e, portanto, quando terminei, entretanto, já comecei também a dar umas aulas de guitarra clássica já. Portanto, eu já tinha, reparem bem, nessa altura já tinha os meus 16, 17 anos. Não havia professores de guitarra clássica em Portugal. Atenção, pode dizer assim, epá, começaste a dar aulas aos 16, 17 anos. Comecei porque não havia. Portanto, os poucos que sabíamos alguma coisa de guitarra clássica aqui em Portugal, ou que tinham alguma formação académica, começámos também a dar algumas aulas, etc. Entretanto,
Pronto, as coisas foram evoluindo, passei por tudo o que havia de música na altura do boom do rock and roll aqui na Europa e em todo o mundo, estive em grupos rock, mais tarde comecei a me interessar pela guitarra portuguesa, até que um dia vou cair na oficina do Domingos Machado, em Braga, que é um violeiro muito conhecido aqui em Portugal, que é para mim o pioneiro desta, digamos, da difusão da viola de arame ou das violas folclóricas aqui em Portugal. Comecei a ter contactos com tocadores na altura e comecei a me interessar também pelo cavaquinho, pela viola braguesa, que era característica daquela, e pelas violas portuguesas em geral. Pronto, muito resumidamente foi isto. Comecei a estudar e eu tive uma vantagem relativamente aos tocadores populares, é que eu tinha formação académica na parte da guitarra. Portanto, ou seja, eu estava habituado a tocar, tinha passado pela viola acústica, pela guitarra acústica, tanto que eu adoro, tinha passado pela guitarra elétrica, tinha passado pela guitarra clássica, sei lá. Portanto, quando vou para a braguesa, eu não tive dificuldade em tocar a braguesa. A minha dificuldade foi aprender as raízes da braguesa, aprender a raiz folclórica, essa coisa toda. A partir daí nunca mais parei. Editei 6 discos com instrumentos populares portugueses, dos quais os 2 últimos são relativamente recentes, é um de 2016 com viola braguesa, e depois editei outro em 2018, portanto há 2 anos, com a viola amarantina, que é que eu vou apresentar hoje, a viola amarantina, e nunca me desliguei disto. É preciso dizer que eu nunca quis assumir aqui, nunca assumi o profissionalismo. Hoje talvez tivesse tido uma atitude diferente, mas é preciso ver que eu nasci em 53, portanto, nos anos 60 aqui em Portugal, ser músico ou enverdar pela carreira musical era um autêntico suicídio, não é? Portanto, nunca enverdei, mas também por uma questão de opção pessoal, né? Nunca enverdei pelo profissionalismo, sempre gostei de ser um amador, na acessão literal da palavra, amador em tudo, e portanto, o que me deu também alguma disponibilidade para eu fazer aquilo que queria e não estar sujeito à pressão à pressão comercial, que é muito violenta. A pressão comercial, sabem que é muito violenta. Portanto, mas estive sempre ligado às pessoas, sempre ligado a tudo o que se fazia e sempre produzindo alguma coisa. Portanto, sei lá, vejam bem, desde 1965, que foi quando eu comecei a aprender a tocar até hoje, vai lá, editei 6 álbuns de música popular portuguesa, todos instrumentais e todos com temas originais escritos para os instrumentos, o que não é mau. Podia ter sido mais, mas foi o que me foi possível fazer. Hoje em dia, que estou aposentado, isto para terminar, estou, não sei como é que se diz no Brasil, jubilado, aposentado, reformado, não sei como é que se diz. Portanto, aposentado, mas estou aposentado, e já estou aposentado há uns anos. Portanto, isto é uma oportunidade para que eu me dedicasse quase integralmente ao estudo e à difusão e ao toque destes instrumentos. Foi, aliás, por isso que eu consegui no espaço de 4 anos fazer 2 discos e ter um canal no YouTube com para aí 80 ou 90 vídeos a tocar e ter outras plataformas onde lanço temas para as violas portuguesas. E pronto, quer dizer, sou uma pessoa que estou em paz e sossego, estou em paz e sossego a tentar difundir isto e continuar um trabalho que já trago desde 1965, porque, agora termino mesmo, em 1965 eu aprendi a tocar com aquilo que eu considero de ser um dos maiores, digamos, músicos de folk, não só em Portugal, mas do mundo. Estamos em 1965, era português, chamava-se António Mafra, tinha um grupo espantoso, lidei com eles e portanto, ele deixou-me carimbado, digamos, na minha mente, deixou-me carimbado essa vertente folclórica. E apesar de eu, durante toda a minha vida, depois ter andado para aí a vaguear pelo rock and roll, pela guitarra portuguesa, pelo jazz, sei lá, 30 por uma linha, o que é certo é que a matriz
a matriz da música popular e do folk e da viola estava lá, até hoje. Ok? Muito bom. Luiz, vamos falar um pouquinho de você? Toma a Sim, palavra. claro. Olá. Chamo-me Luís Capela, nasci em 1966 em Angola. O meu pai era português e foi para Angola. Também era Portugal naquela altura. Era uma província portuguesa. Depois regressamos em 74 ou 5 para Portugal. Regressamos, não, o meu pai regressou. E depois eu, por, sei lá, 11 anos, comecei a me interessar pela música, até que um dia, talvez aos 15, fui chamado para pertencer a um grupo de música tradicional, aqui da zona onde eu moro. E na primeira reunião toda a gente sabia tocar violão, ninguém sabia tocar cavaquinho, nem viola braguesa, nem bandolim, nem nada disso. E eu propus-me logo aprender a tocar cavaquinho, desde que alguém me ensinasse e tal, pronto. E ali, sem saber, estava a abrir a porta para um universo enorme, que é o da música tradicional, e que hoje tanto prezo. Depois já e pronto, fui aprender a tocar cavaquinho, toquei no grupo, rapidamente também comecei a dar aulas de cavaquinho, português. A viola braguesa sempre me fascinou, mas deixei ficar para outra ocasião, para mais tarde. Entretanto, a vida foi seguindo, serviço militar, decidi entrar no conservatório, depois do serviço militar já. Fiz também violão clássico, viola dedilhada, como se diz cá. Passei a ser profissional de música via ensino, portanto, passei a dar aulas de música e a viver disso. Fiz uma experiência também da educação musical na escola, aqui, mas não gostei e decidi trabalhar por minha conta, por conta própria. Pronto, e segui a minha vida até, sensivelmente, em 2014, decidi que ia focar na viola braguesa, os meus interesses. Tinha chegado a hora de pegar na viola braguesa. E também tinha chegado a hora de olhar para mim de outra forma, como músico e não como professor de música apenas. E pronto, e então passei a compor alguns originais para a viola braguesa, passei a defendê-la e a trabalhar em prol da defesa da viola braguesa, como uma das violas de arame portuguesas. Em 2018 fiz as primeiras jornadas de viola braguesa, onde o Chico também esteve presente, para debater o instrumento e começar a abrir discussão e abrir curiosidade e divulgação e tudo isso. Em 2019 as segundas jornadas, com outra dimensão já. 2020, por causa do Covid, ainda não houve jornadas, nem deve haver, não é? 2020. Portanto, desde aí tenho também um quinteto. Começou com duo, com trio, com quarteto, e agora está em quinteto, onde ponho a minha música, a minha forma de tocar, um bocado como dizia o Bruno, pôr a viola braguesa no centro da atenção, mas cruzando-a com outras sonoridades, com outros instrumentos, ou seja, no meu ponto de vista, a versão atualizada, ou o papel, o lugar atualizado da viola. Não é? Qual será o papel destas violas hoje? Será mais ou menos, na minha opinião, será qualquer coisa aí. Basicamente é isto. Muito bom. Vamos agora apresentar os instrumentos, né? Porque cada um de vocês toca um tipo de viola diferente, né? O Bruno toca a viola da terra, é isso, né? Viola da terra. Tem o terceirense ou não, Bruno? Sim, ou é só viola da terra? No meu caso é o terceirense. Terceirense, né? Então, viola da terra terceirense, né? O Luiz ele vai apresentar sobre a viola Exato. braguesa e o Chico vai apresentar sobre a viola amarantina. Bom, eu vou dar a palavra para vocês, então, vou pela mesma ordem. Bruno, fala um pouquinho sobre essa viola, como que é a viola que você toca, se essa viola é uma viola regional, o número de cordas, porque eu sei que é uma viola diferente. Aqui no Brasil, as pessoas estão acostumadas com viola de 10 cordas, né? Até uma discussão muito engraçada, porque eu toco viola de 12 cordas, né? Eu, desde 2013,
promovo, né, o ressurgimento desse instrumento, que no Brasil foi um instrumento fabricado. E aqui se fala muito que não existe viola de 12 cordas, de 6 pares, mas eu tenho um trabalho para mostrar que essa viola existiu e foi fabricada, foi produzida e participou de momentos importantes até da nossa música, que a gente chama de caipira. E a tua viola também, ela é uma viola diferente, porque a sua viola tem 15 cordas, se eu não me engano, né? Em 6 ordens de cordas, né? Ou parcelas, né? Acho que vocês chamam de parcelas, né? Fala um pouquinho da sua viola, se você puder mostrar um pouquinho o instrumento, tocar um pouquinho. Sim, ordens ou parcelas. Sim. Por acaso, eu tenho aqui, porque normalmente quando se pensa em viola da terra, nos Açores há uma viola que é, quando se pensa em viola nos Açores, é neste instrumento que aqui está. Que é um instrumento de 12 cordas, que afina em 5 ordens. Toda a gente se lembra dos 2 corações, a viola amarantina também tem os 2 corações. Há uma data de simbolismos depois aqui à volta. E é esta a viola que é generalizada nos Açores. Na Ilha Terceira, a Ilha dos Açores, essa viola tem 12 cordas, mas em 5 ordens, 5 parcelas, né? Então sim, a gente tem 2 trios de corda nos pares graves e 3 cordas duplas nos pares agudos, né? É bom a gente colocar isso, porque aqui no Brasil o pessoal não está acostumado com isso. É precisamente isso que acontece. Depois, na Ilha Terceira, aparece-nos uma viola também exatamente igual, entre aspas, de 12 cordas, 6 ordens, com a particularidade da abertura sonora normalmente ser redonda ou oval, não aparece sem os 2 corações como nas restantes ilhas. E depois temos uma viola que chamamos a viola terceirense, que é esta que aqui está, que é uma viola então de 15 cordas. Eu vou aproximar, não sei se a câmara dá para mostrar, em que tem 3 ordens duplas e tem 3 ordens triplas. A afinação é igual à da guitarra clássica, a do violão, enquanto que na maioria das ilhas, a outra viola que referi, a afinação é igual, sem o Mi mais grave. Em São Miguel, em Santa Maria, a corda mais aguda afinam em Ré e não em Mi. Nas restantes ilhas, a afinação é igual à do violão. Esta viola tem algumas diferenças, a começar, obviamente, pelo número de cordas. Tem mais uma parcela de 3 cordas. O braço, tradicionalmente, é mais curto. A escala é mais curta, são só 10 pontos sobre o braço, enquanto que na outra tem 12. Me desculpa interromper. Qual é o tamanho da escala? Da escala Bem, dela? O tiro de corda desta viola, desta em particular, salvo erro, são 83 centímetros, se não me engano. O braço é bem mais curto. Eu não sei se dá para pôr as duas lado a lado. Pode ser. Se dá para perceber. Tiro de corda que eu falo é daqui. Não dá. Né? E daqui. O desta é bem mais curto do que o outro. Aqui. Tem menos 2 pontos. Mas o tamanho... Quando a gente fala aqui no Brasil tamanho de escala, a gente fala daqui, aqui. Sim, é o tiro de corda. É o tiro de corda. Eu gostava de referir. 83? Sim, salvo erro, estas são 83. Elas depois variam um pouco. Não pode ser. É muito. Eu devo estar a confundir, ou são 53 ou são 53, é uma coisa assim. Isso, 53. São 53. Isso. Desculpa. Mas existe diferença de tamanho? Existe diferença de tamanho de tiro de corda? Pois, era precisamente por isso que eu estava a referir, que eu ia referir. É que não há, neste momento, consenso em relação ao tamanho da caixa da viola da Ilha Terceira. Porque, ao longo dos anos, vários construtores foram construindo, não vou dizer a seu belo prazer, mas da forma que achavam que seria a forma mais correta de construir. E as violas mais recentes aparecem-nos com uma caixa bastante grande, quase também de um violão. Porque há uma família de construtores, que era a família Lobão, e que foi graças a eles também que a viola sobreviveu muito, porque houve uma altura que eram os únicos a construir, e que a partir de certa altura começaram a usar o mesmo molde, praticamente o mesmo molde que usavam para o violão, usavam para a viola da Ilha Terceira. E então aparecem-nos violas com a caixa muito grande. Daí a minha confusão, porque isso tem a ver com uma conversa que eu tive esta semana e já estava todo confuso com os números. Peço desculpa.
por exemplo, no caso esta tem uma caixa mais pequena do que o habitual, porque esta viola foi feita a partir de uma viola que se encontra no Museu de Angra, de um construtor já falecido, uma viola já bastante antiga, e também é uma questão também de gosto pessoal. Gosto dela assim mais pequena, também baseei-me também na outra viola, e daí ter a caixa mais pequena. Mas o que é facto é que realmente aparecem-nos violas da Ilha Terceira com caixas bastante grandes quando comparadas com as restantes violas de arame portuguesas. E falando logo da viola da terra que falei há pouco. Esta viola, como dizia há pouco, tem algumas diferenças, e isto comparando sempre com a viola da terra, a começar pelo braço, tenho só 10 pontos sobre o braço e não 12. A pá, obviamente, é maior, tem as 15 cordas. A escala, enquanto que na viola da terra a escala é rasa com o tampo, na viola da Ilha Terceira a escala é ressaltada. Pensa-se que há muitas teorias em relação à origem desta viola. Eu pessoalmente comungo um pouco da explicação, não lhe vou chamar de teoria, mas da explicação do professor Manuel Moraes, em que defende que esta viola terá tido origem. Há quem defenda que é uma evolução da viola da terra e que adquire mais uma parcela por influência do violão da guitarra clássica, mas também, e a tal teoria que referi, a tal explicação, a Ilha Terceira, portanto, na história de Portugal, há um período em que Portugal e Espanha passam a ser reinados pelo mesmo rei, na época dos Filipos. Se não me engano. Sim, século XVI, XVII. A Ilha Terceira foi a parcela de Portugal que mais resistiu à entrada dos espanhóis. Durante 2 anos, a Ilha Terceira foi Portugal sozinha. Eles não conseguiram cá entrar. No entanto, foi a ilha que mais resistiu, mas depois também foi a ilha que mais absorveu influência espanhola quando cá estiveram. E então a explicação é que este instrumento terá tido origem na vihuela espanhola, um instrumento também de 6 ordens, e outros instrumentos de plectros espanhóis, de palheta, poderão ter estado na origem desta viola. Ou seja, não é uma evolução da viola da terra, mas é uma viola que surge paralelamente à viola que já se tocava cá nos Açores. Agora, você saberia dizer por que de um trio de corda em vez de um par? Seria para reforçar mais o baixo? Porque eu vejo a maneira como vocês tocam esse instrumento, né? Vocês têm a linha melódica, vocês fazem uma linha melódica acompanhada de um baixo, às vezes tônica e quinta, né? E mesmo assim, dessa forma vocês conseguem aí fazer uma música em primeiro, quarto, quinto grau tranquilamente com essa configuração. Seria para isso os trios de corda? Há uma explicação, porque a diferença de tensão de um trio de corda para um par, pelo menos na mão que você está tocando aqui, é grande. Sim. Né? Qual é a explicação que você acredita para esse trio de corda? A questão do trio, aí já se calhar vou buscar um bocadinho à viola da terra, que já por si tinha os trios, e o fato de terem acrescentado, portanto, neste caso o Mi, também terá sido em trio. É preciso não esquecer que também em tempos houve uma viola de 18 cordas na Ilha Terceira, em que basicamente era igual a essa, sete parcelas, com né? 7 cordas, exatamente. Com mais um trio de cordas, em que há quem diga que era afinada em si e há quem diga pura e simplesmente que era afinada sempre de acordo com a tonalidade do tema que se iria tocar. Portanto, ia-se tocar um tema, mudava-se, ia-se tocar. E então acreditam que, mercê dessa dificuldade sempre de afinação, ela caiu em desuso. E o que é facto é que hoje em dia, e não vou dizer há séculos, porque não só há séculos, mas há muitas décadas a esta parte, sempre que se pensa em viola na Ilha Terceira, seja chame-se viola terceirense, viola da terra, viola regional, o nome que se quer dar é esta viola que realmente representa a música, em particular da Ilha Terceira. Enquanto que, e falavas há pouco da parte do usar o polegar, normalmente a viola era tocada rasgada. Daí, nas outras ilhas, aparecer a viola precisamente com a escala rasa sobre o tampo.
porque era um instrumento que mandava ao baile, a gente cá tem o mandador mandava ao baile, mas também tocava viola, e claro que é complicado estarmos a dançar e a pontear, portanto, normalmente a viola era rasgada. Na Ilha Terceira, então, depois começa a aparecer o ponteado, como aparece em São Miguel, e acaba por ser útil usar as cordas mais graves para acompanhamento, para o caso de não termos um violão, apesar de na Ilha Terceira acabam sempre por estarem dissociados a presença do violão e da viola, acabam por estar sempre a par um do outro. E depois, do ponto de vista de técnica, falei há pouco no rasgado, que ainda hoje é usado em muitas das ilhas, ilhas nas quais a viola é utilizada como instrumento de acompanhamento de bandolim, de violinos. Maioritariamente, em São Miguel, ela é ponteada, e é ponteada com o dedo polegar, muito semelhante ao que fazem na viola caipira, por exemplo. Na Ilha Terceira e São Jorge, Graciosa, que são tudo ilhas que antigamente haviam distritos cá nos Açores, e eram as ilhas que faziam parte do distrito de Angra do Heroísmo, e sempre foram ilhas culturalmente muito próximas. A viola é dedilhada com o indicador, e faz-se o acompanhamento dos graves com o polegar. Acaba por ser uma técnica bastante semelhante à da guitarra portuguesa. E basicamente, em termos de viola da terceira, não sei o que poderei acrescentar mais. Falei há pouco nas simbologias da viola da terra. A viola da terceira é bastante mais simples. Foi sobrevivendo ao longo do século XX. A sua presença era uma viola, era um instrumento que era presença obrigatória em muitos dos enxovais das pessoas. Toda a gente tinha uma viola nem que fosse para pôr em cima da cama. E foi mercê à tal família que referi há pouco, à família Lobão, que a viola continuam a surgir instrumentos novos, independentemente de aspectos técnicos melhores ou menos bons, mas isso acho que nesta situação não é importante. O que é importante é que a viola foi sendo trazida para os nossos dias através desses construtores. Depois foram surgindo outros construtores, e também mercê de alguns grupos, e lembro-me de um grupo que é o Grupo de Violas da Ilha Terceira, através do qual saíram aqueles tocadores, do qual faziam parte os tocadores emblemáticos de viola cá na Ilha Terceira, e muitos deles, e foi graças a muitos deles, que se abriram escolas não oficiais na ilha, e da qual saíram muitos dos tocadores, nos quais eu me incluo, da atual geração de tocadores de viola da terra, porque estou convencido que se isso não tivesse existido, que hoje em dia se calhar não havia assim, não é que hajam tantos como gostaríamos, mas que não haveriam tocadores de viola da terra suficientes como há hoje em dia. Portanto, foi muito graças tanto à intervenção desta família do ponto de vista de construção, como também a esses mesmos tocadores que faziam parte do grupo de violas da Ilha Terceira, que a viola da terra da Ilha Terceira, ou a viola regional terceirense, como queiramos chamar, sobreviveu e subsiste, felizmente, e de boa saúde nos dias de hoje. Deixa eu só perguntar uma coisinha rapidinho para você, antes de pedir para você tocar alguma coisinha. A impressão minha, você citou o instrumento de 6 ordens duplas também? Ou foi impressão minha? Foi impressão, então expliquei-me mal. Não, então tudo bem. Segue o jogo. Toca alguma coisinha pra gente escutar o instrumento, como é que... Bem, vou ver o que é que sai. Bem, vou tocar um trecho de um tema terceirense.
ou menos isso. Bravo! Cara, muito bonito isso, bicho. O som dessa viola é muito bonito. Eu acho muito legal o som dela, né? E bacana, né? A diferença do trio de corda como um baixo, né? Ele tem um som todo próprio, né? Muito bonito, muito bonito. Parabéns, viu? Muito legal. Sim, tem um som particular. A explicação do instrumento. Vou pela ordem, Chico. Vamos falar um pouquinho da viola amarantina? Obrigado, Bruno. Ok. Ora bom, aqui a viola amarantina até é muito visualmente muito parecida com a viola que o Bruno apresentou. Viola amarantina da região de Amarante, né? Da cidade de Amarante, região de Amarante. Região de Amarante. Esta guitarra, esta viola também tem os dois corações, vou buscar por isto. Tem na mesma os dois corações. Ora bom, esta viola é uma viola recente. Portanto, há aqui uma certa discussão aqui com os teóricos da música, os etnomusicólogos, que dizem que ela é mais antiga e tal, outros que dizem que é mais recente. O que é facto é que creio que o exemplar mais antigo que há da viola amarantina data dos anos 40, 1944, 45, 46, por aí. Isso é irrelevante. Eu considero que isto de facto é uma viola recente, é uma viola do século XX, e é uma viola que é, digamos, uma filha da viola braguesa. Ora bem, e nesta coisa das violas, convém nós termos a noção do seguinte: fala-se muito, discute-se muito, etc., mas isto não são compartimentos distantes, ou seja, uma viola, seja ela qual for, é sempre filha de outra viola e vai ser mãe de outra viola que vem a seguir. Portanto, esta é de facto uma filha da braguesa, mas tem características muito diferentes da viola braguesa. O Capela irá falar sobre ela, a viola braguesa, mais adiante. Portanto, sendo uma viola recente, foi uma viola, digamos, que caiu numa região muito pequena. Portugal já é um país pequeno. Só para se ter a noção, no Brasil cabiam 92 Portugais. O Brasil, em extensão, é 92 vezes maior que Portugal. Portugal, peço desculpa, Portugal continental. Se eu não me engano, acho que Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco, nosso. É mais ou menos, acho que o mesmo tamanho. Exatamente. Portanto, mas de qualquer maneira, mesmo juntando as ilhas, juntando os Açores e a Madeira, continuávamos na mesma nos 92, 91,5, à volta disso. Portanto, para se ver a dimensão de Portugal, somos um país muitíssimo pequeno. Agora, um país pequeno que tem em si uma região pequenina também, como é a região de Amarante, é complicado. Contudo, esta viola tem uma característica, que foi, ela nasceu numa região de Portugal, onde possivelmente nasceu também, originalmente, uma das músicas mais genuínas e mais originais do folclore português, que é a chula. A chula nasceu exatamente aqui. Portanto, ou seja, e não se conseguem encontrar influências, algumas tenues, influências da chula, que a chula tenha tido influências de outras danças, não é? Não, nasceu aqui, não se sabe muito bem como, mas o que é facto é que é uma música característica aqui desta região. E esta viola nasceu exatamente talvez com a necessidade de acompanhamento dessa dança. Bom, esta viola, como todas as violas portuguesas, tem uma característica que eu considero fundamental. Quanto a mim, é das poucas coisas que acho que não deve ser alterada, que é, com exceção da viola da terra, que o Bruno apresentou, etc., que já têm uma característica própria. Não estou a falar nessas, estou a falar nestas, das chamadas continentais, que têm a ver com o seguinte: tem a ver com a escala, é rasa com o tampo, portanto, não há aqui nenhuma altura, ela é rasa com o tampo. Mesmo tendo essa madeira mais escura por sobre o tampo, na verdade, ela é na altura do tampo, é só um... Ela segue este alinhamento, portanto, a escala não está mais elevada. Isto, tecnicamente, ou melhor, isto sonoramente tem uma característica fundamental, que é o seguinte, que é, tem a sonoridade que se obtém aqui é diferente de quando tem a escala mais elevada.
Isto tem uma explicação acústica, é um bocado exaustivo eu estar a explicar isto aqui, mas a explicação técnica é muito resumidamente é esta. Quando nós percutimos uma corda, a corda vai estar sujeita a dois ataques. Vai estar sujeita ao ataque da corda, de percussão, que é o dedo a tocar na corda. Isto tem um ataque, que geralmente é um grave médio, e depois tem a vibração da corda. Certo? Isto tem em todos os instrumentos de corda. Isto acontece. Portanto, quando nós tocamos a corda, não é só a vibração da corda que se produz, mas é a vibração da corda e, digamos, o bater da unha na corda. Isto produz, digamos, uma simbiose de sons, que é o som grave, que é um som grave médio, que é as percussões, regra geral, com exceção das metálicas, são todas graves médias, não é? E depois tem um som grave que se junta com um som de vibração da própria corda. E o problema é que esse som vem misturado, e é separado, se as ondas viessem separadas era ótimo. Não, vem misturado. Dá uma característica muito grande a este instrumento, que tem vantagens e que tem inconvenientes. Houve um músico inglês que esteve aqui em Portugal há cerca de 30 e tal anos, que tocava alaúde, que definiu este efeito, visto que o alaúde medieval tem exatamente a mesma característica, visto como o efeito alaúde. Ou seja, eu posso estar a tocar com 20 instrumentos de corda atrás de mim, e eu, sem olhar para eles, e todos estão a tocar, mas quando tocar o alaúde, eu digo, aquele é um alaúde. Certo? Porquê? Por causa do efeito alaúde, que é o efeito que é provocado pelo toque, este toque de grave, este toque de percussão que é dada na corda, é mais evidente aqui. Isto exatamente por causa da escala rasa. Só para complementar para o pessoal aqui no Brasil entender, o que o Chico está chamando de escala rasa, a gente entende aqui como meia regra. Então, as violas de meia regra no Brasil são violas que a gente tem a escala na altura do tampo, ou às vezes não tem a escala por sobre o tampo. Então, o tampo tá liso. E regra inteira quando a gente tem a escala por sobre o tampo, como é o caso, por exemplo, da minha viola aqui. Vou usar minha viola para exemplificar, né? A minha viola tem escala sobre o tampo. Eu explico qual é a diferença, Júnior. É que enquanto esta, a nota, o ataque à corda vem muito misturado com a vibração da corda, porque a onda é a mesma, aí acontece que o ataque é muito suavizado. Quanto maior a corda estiver afastada do tampo, maior o grave tem dificuldades em penetrar, certo? E é muito mais atenuado. Isto em termos de acústica, de física acústica, explica-se. Ora bom, mas, portanto, esta é uma característica que tem esta viola, é uma característica que também tem a braguesa, e que tem todas as violas, como a viola toeira, a viola de Beiró, a viola campaniça, tem todas esta características. A escala é rasa, portanto. Esta viola é uma viola relativamente recente, como eu disse. Para mim, é uma guitarra que resultou da braguesa. Pegaram na viola braguesa, o Capela vai apresentar, ela tem exatamente as mesmas dimensões da braguesa. A única diferença que tem são estes dois corações, a parte decorativa que é diferente, enquanto a braguesa tem 10 pontos, 12. Há quem mande fazer já com 12 para dar a oitava completa. Inicialmente a braguesa tinha só 10 pontos, agora põe mais 2, logicamente, porque a escala precisa, pelo menos, de ter os 12 trastos, os 12 espaços, para dar pelo menos uma oitava completa em cada corda. Aqui na viola amarantina, juntaram-se mais estes pontos aqui em baixo. Sendo completamente quase muito difícil tocar nos graves, só se fez aqui nisto. Mas, regra geral, aqui já muito raramente se vê. Eu tenho aqui pontos para a gente aqui é casa, né, pessoal? Casa, no Brasil são as casas, né? São os pontos. As alterações que fiz nesta viola, esta que aqui está, que é esta barra aqui, e que muitas pessoas julgam que é um artifício, ou alguns até que é vaidade, ou coisa igual. Não, isto acontece até em todos os instrumentos de corda. Isto tem a ver com o seguinte: quem vê mal ao perto, portanto, quem vê mal perto, como eu, que vejo tem alguma dificuldade, tirando os óculos, estes pontos aqui aparecem-me todos baralhados. Portanto, este ponto aqui é para me definir, de facto, o 12º ponto,
exatamente para as pessoas que têm dificuldade em ver. Portanto, isto não é nenhuma, isto é, notas até na viola country, na viola americana, há muita gente a utilizar este ponto. Na guitarra clássica, não dá a colocar aqui, geralmente colocam-se aqui, está aqui esta bolinha, há quem ponha aqui 3, 4 ou 5. Para quem vê mal ao perto, ainda é pior, porque isto aqui começa a ficar tudo misturado. Portanto, isto é só uma quantidade para referenciação, certo? Para referenciação. E outra coisa que eu fiz foi o seguinte, regra geral, aqui em baixo, tradicionalmente, aqui existiam, peço desculpa, existem só, salvo erro, 6 pontos de apoio de cada corda. Eu aqui, assim, considerei que, em algumas alterações que fiz nesta guitarra, que foram praticamente muito poucas, mandei colocar 10 pontos de apoio para que cada corda tenha o seu ponto de apoio. Que é uma coisa. Quantas cordas são? São 5 cordas duplas. Então é diferente da viola do Bruno, né? Isso é legal apontar, né? Esta viola tem uma característica que é o seguinte. Esta que me herdou, veio diretamente da Braguesa, ela tem 2 afinações. Tem uma afinação... aliás, a viola Braguesa tem fundamentalmente 2 afinações. Uma afinação chamada moda nova e outra chamada moda velha. A moda nova é uma afinação linear. Portanto, é uma afinação que também é adotada pela guitarra portuguesa sem uma corda, se bem que se nota que esta afinação da Braguesa é mais antiga, foi adotada pela guitarra portuguesa, que depois até se apossou dela, portanto, e o que é que acontece? Acontece que essa afinação que o Capela depois vai apresentar é uma afinação linear, portanto a corda toca, vai do grave até o agudo. A corda esta é mais grave, esta é menos grave, até ir à corda 1 que é mais aguda. Nesta afinação, a afinação que foi adotada em Amarante foi a afinação da moda velha digamos, de Braga. É a afinação, mas isto foi uma questão de opção que eu vou já explicar. Podia não ser esta, podia ser outra. Em que tem uma característica que é única nas afinações das violas. É que nós, regra geral, achamos ou estamos habituados em que esta corda seja a mais aguda, a primeira. Nesta afinação, a mais aguda é a terceira. É uma afinação reentrante, então, né? É chamada afinação reentrante. É muito característica das afinações. Nos instrumentos clássicos isso não existe. A gente tem isso na viola barroca também, né? Viola com corda de tripa, né? Tem gente que chama de guitarra barroca, tem gente que chama de viola barroca. Eu já vi muito em Portugal o termo viola barroca, principalmente entre os luthieres que fazem, né? Só que lá eles usam a reentrância na quinta ordem, né? Eles usam o bordão na quinta. A afinação de Braga no cavaquinho bem cá para cima, eu também toco no cavaquinho com uma reentrância também aqui. O que acontece é particularmente brilhante. Uma afinação particularmente brilhante. Como eu agora vou contar muito rapidamente a história desta afinação, aí por volta de há cerca de 10 anos, mais ou menos, há um professor vindo de Braga, com a escola de Braga, que chega a Braga a tocar viola braguesa, que é o Eduardo Costa, o Luís Capela conhece, que chega lá a tocar viola braguesa. E, entretanto, descobre que existe uma viola amarantina, que é esta que estava praticamente sem ninguém a tocar e estava esquecida. Então lembrou-se de a reabilitar, juntamente com um violeiro que lá havia, violeiro construtor de violas que lá veio, o António Teixeira da Silva, e os dois resolvem, portanto, enverdar por um projeto de difusão da viola amarantina. Ele começou a construir as violas amarantinas, e ele começou a tocar... a tocá-la e adotou para Amarante, na altura definiu como sendo a afinação para a viola amarantina, a afinação da moda velha de Braga, que é esta, e que foi adotada. Portanto, eu toco nas 2 afinações, portanto, nesta altura também em Braga começaram a adotar também mais a afinação da moda nova, a afinação portanto, a afinação linear. O Capela toca pela afinação linear e eu creio que praticamente quase a maioria, pelo menos 90% dos tocadores de viola braguesa em Braga adotaram a moda nova. E de maneira que esta afinação moda velha, a segunda afinação da braguesa
Braga, neste momento está centrada na Amarantina. Eu gosto muito desta afinação, exatamente por causa de ter isto dá digamos, rasgado. Pode ser tocado com dedilhado. Pode ser tocada de rasgado. Pode ser tocada... Quer dizer, repara, as formas tradicionais de se tocar, nós temos que entender isto e eu peço alguma abertura para este espaço de entendimento das formas de tocar. Nós temos que ver que estas músicas, que estas violas eram tocadas pela população rural. A população rural tinha as mãos rudes, duras, pesadas, de pegar na enxada, no vosso caso, de apanhar nas rédeas dos cavalos, pá, de profissões rurais eram muito duras. Portanto, eles não tinham, digamos, as mãos mimosas como nós, as mãos, tinham as mãos pesadas. Portanto, as formas de tocar deles eram rudimentares. E eles, claro, foram desenvolvendo. Atualmente, eu não sou nada fundamentalista relativamente às formas de tocar. Aceito todas, desde que sejam eficazes. Se der para aquilo que está a fazer, tudo bem. O que interessa aplicar aqui... Se eu aplicar aqui um trêmulo, qual é o problema? Se aplicar aqui um telhado country. Se aplicar aqui um telhado country, qual é o problema? Eu tenho um amigo meu, grande musicólogo, que diz o seguinte: o importante é a música, isto são ferramentas. O importante é a música, isto são ferramentas, não é? Portanto, eu sobre esse aspecto tenho essa abertura toda. Como eu disse, estes dois indivíduos, o professor Eduardo Costa e o António Teixeira da Silva, resolveram reabilitar a viola, têm feito um trabalho, e juntamente com um grupo, formaram inclusivamente um grupo que se chama o Propagode, um grupo de violas regionais de Amarante. Fizeram, durante alguns anos, desenvolveram um trabalho, depois pararam a reativar neste momento, e, portanto, neste momento, claro, em Portugal há muitas limitações relativamente à parte do ensino, à parte da aceitação deste instrumento, exatamente por causa de uma questão de escala, não é uma questão de empenhamento, não é uma questão, somos um país pequeno, muito pequeno, um país europeu, ainda por cima, que estamos muito influenciado pela cultura anglo-saxónica, espanhola, por exemplo, a cultura espanhola tem uma grande influência em Portugal, especialmente nas zonas de fronteira, e o que é que acontece? Acontece que, pronto, de qualquer forma, é como eu digo, é um instrumento, Portugal tem... Eu contei na altura, contei aqui há tempos, que Portugal possuía 14 tipos diferentes de viola, incluindo Portugal todo, Madeira, Açores, Portugal continental, inclusivamente há alguns instrumentos em Santo Tomé, que foram antigas colónias portuguesas, Santo Tomé e Cabo Verde, portanto, que ainda têm heranças, digamos, que ainda têm instrumentos que foram derivados daqui. São 14 violas diferentes. Existem neste momento em Portugal, não é? Portanto, só aqui na região do Minho temos a viola braguesa, temos a viola amarantina, depois temos a viola beiroa mais a meio no interior do país, depois temos a viola toeira, depois temos a viola campaniça, eu sei lá. E depois há uma série de variantes, estas violas que foram feitas, que foram difundidas por aí. Esta viola amarantina, na viola amarantina, eu editei este trabalho, que é o primeiro disco de viola amarantina, que está... O primeiro disco de viola amarantina, que foi editado em 2018, que contém... Esse eu tenho. Esse eu tenho. Contém
12 temas que eu compus especialmente para a viola amarantina. É, digamos, o primeiro trabalho, eu não digo que seja um trabalho sério, sérios são todos. O trabalho cuidado, não é? Com gravação, edição, reprodução, qualidade de som, etc. Essa coisa toda. É o primeiro disco que parece-me que está na Forja já mais um ou dois. Não sei se parece-me que o professor Eduardo Costa vai editar um disco, não sei se já editou, um disco também com viola amarantina. Há também o professor Rui Fernandes, que está também a preparar um disco de viola amarantina. Pronto, mas quero que tenhas a noção, Júnior, que nós aqui, em termos desta viola, estamos ainda no início. Estamos no princípio de tudo, não é? Estamos no princípio de tudo. Acho que as coisas estão a ser bem trabalhadas, mas estamos no princípio de tudo. Você poderia tocar um pouquinho, um teminha clássico nela, depois para a gente dar a palavra para o Luiz também? Eu aqui assim, utilizo uma técnica, uma parte de uma técnica do cavaquinho. Por exemplo, um rasgueado típico do cavaquinho. Meti aqui que é um lado largo. Muito bom. Muito legal muito legal a explicação sobre o instrumento. Bem. Para. É uma tercina que se mete aqui, que se utiliza muito no cavaquinho, e que eu comecei a aplicar aqui, alarguei-o, porque muitas das vezes no cavaquinho, isto não é uma tercina, é uma cestina, é a mesma coisa, só que mais rápida, digamos assim. Portanto, a nota toca com o dobro da velocidade, digamos assim, pá, pronto. E aqui utilizo com uma forma mais suave, e são aqueles efeitos que nós temos aqui, como vocês têm o vosso... É o pagode, não é que se chama isto? É, de pagode. É pagode, essa coisa toda. Porque o que tem de bom, isso eu termino já, o que tem de bom, o que vocês têm de bom na viola caipira é que há determinado tipo de efeitos da viola caipira que, quer dizer, quando alguém consegue introduzir um efeito novo na viola caipira, vocês assimilam e veem que o efeito produz na prática resulta, vocês adoptam-no, digamos, imediatamente. Nós aqui ainda estamos numa fase de descobrir muito um pouco estes instrumentos. Como eu lhes disse, estes instrumentos eram tocados por populações rurais de uma forma muito rude, em que praticamente se limitavam a tocar para acompanhar a voz, não tinham praticamente nenhuma, digamos, maleabilidade na parte dos dedos. E foi muito recentemente, quando começaram a aparecer músicos que não vinham do meio rural, vinham de outro meio, que as coisas começaram a evoluir. Puxámos a atenção só ao seguinte, só para terminar, agora termino mesmo, que o conhecimento da viola brasileira, da viola caipira no Brasil, começou com a telenovela Pantanal em 1990. Até lá ninguém sabia o que era a viola caipira. Depois, com a intervenção do Ami Sater e do Sérgio Reis, aquele duo, na telenovela Pantanal, isso foi há 30 anos. Aí é que começou o conhecimento da viola caipira aqui. Muitas das vezes, isto para dizer o seguinte, o que nos falta a nós aqui, muitas vezes em Portugal, é haver, digamos, meios de comunicação que aproveitem isto para esta música, para incluir em programas de grande audiência.
como seja, por exemplo, uma telenovela. O Brasil deve ao Pantanal a difusão mundial da viola caipira. Acredito nisto, Júnior. Tenho falado com malta Com certeza. Eu comecei a tocar viola por causa do Almir Sater, né? O Almir Sater influenciou muito a gente aqui. A telenovela que passou em muitos lados. Passou em França, passou em Itália, passou em Espanha, não é? Passou em Espanha. Se bem que aquilo era um bocado complicado lá, porque as músicas eram cantadas em brasileiro, mas depois aquilo era dobrado em espanhol e era um bocado complicado. Mas as músicas não eram dobradas, está a entender? As músicas não eram dobradas. E foi realmente aí que apareceu. É que muito nos falta a nós também, como não temos escala, é que isto seja difundido a nível dos grandes órgãos de informação e a nível daqueles programas que têm grande audiência. Coisa que ainda não está a acontecer em Portugal. Pô, muito bacana, Chico, muito bacana a explicação do instrumento. Agora vamos conhecer o instrumento mais antigo, né, que é o caso da viola braguesa, né? Luiz, fala um pouquinho da viola, as características, número de corda, afinação. Peraí, tá mudo, Luiz, tá mudo. E agora? Agora tá bom. Como o Chico disse há pouco, há muitas semelhanças entre a viola braguesa e a amarantina. Até hoje não se descobriu ainda evidências da existência da viola braguesa anteriores a 1870, 80. É primeiro o rótulo mais antigo, os rótulos que se usam dentro que os violeiros colavam. O rótulo mais antigo que faz referência à viola braguesa é para nós, violeiro é o que constrói as violas. No Brasil, violeiro é o que toca, não é? Há um rótulo de um senhor chamado Manuel Pereira, da Ilha da Madeira, que viveu entre 1840 e 1889, que faz referência a violas braguesas. Para já, é a evidência mais antiga que se conhece, portanto, como uma forma definida, como um instrumento definido. Portanto, sabemos que daí para cá já existiam braguesas, pronto. É o que sabemos. Só vou colocar uma observação para o pessoal do Brasil que está assistindo. O que o Luiz chama de violeiros, né? Aqui no Brasil a gente chama de luthier. Então, exato, né? Antigamente, e em Portugal hoje, ainda se chama os construtores de instrumentos musicais de violeiros. E no Brasil, a palavra violeiro, ela passou a designar o tocador de viola, e o construtor de viola passou a ser usado o termo luthier, ou luthieria, né? O construtor. Só para fazer um parênteses. Que, curiosamente, luthier seria o fabricante de lute. Alaúde, né? Que é o alaúde em inglês. Ok. Pronto. Portanto, esta viola está fixada. Será a mais antiga? Provavelmente. Se calhar também é mais difundida pelo país, por Portugal, pelo nosso território. E provavelmente fora, não sei. No nosso território é vulgar encontrar braguesas fora da zona, que é o norte do país, a zona de Braga, mas é vulgar ver ranchos folclóricos ou outro tipo de agrupamentos musicais fora desta zona que têm também a viola braguesa na sua composição. Tem 5 ordens de cordas duplas. Esta já não é uma viola tradicional porque também tem mais 2 pontos, 2 casas, como vocês dizem. E eu também fiz a escala, pedi para fazerem a escala ligeiramente elevada. Dá para perceber. Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das características da viola braguesa é a boca em formato de raia. Essa característica é muito recente. É já do século XX, da segunda metade do século XX. Portanto, até a boca mais tradicional das violas portuguesas, todas, era a boca oval. Oval ou alto. Portanto, tipo a toeira. Tipo a toeira. Essa era a boca mais antiga de todas e era comum a todas as violas. A toeira é mais antiga que a braguesa. Não há evidências disso. Não há evidência. Porque tem aquele método, né, do Manuel da Paixão Ribeiro, que é de 1789, que ali, para mim, ele descreve uma viola toeira. Até se eu não me engano, o Manuel era da região
dessa viola, né? Mas ele não lhe chama toeira. Ele chama-lhe uma viola de arame. Portanto, não é uma evidência. Ainda não era a toeira propriamente dita, vamos entender assim. Exato, exato. Pelo menos que eu saiba, até de tudo o que eu sei, a primeira referência é, como disse, daquele senhor madeirense. Portanto, aqui, o característico da viola braguesa é esta decoração, digamos. No caso, eu pus aqui uns pinos que são de osso. Pronto. Mas isto são pormenores. São 6 pinos para 10 cordas? 5. São 6, São 6, São 6 pinos. São. Eu ainda não tinha reparado nisso. Gozado. Pronto, a parte da cabeça é uma cabeça genérica, não tem nada de especial. As cordas, os 2 primeiros pares são cordas iguais, em uníssono. E depois, os 2 pares de cima são em oitava. No entanto, o terceiro par pode ser em oitava ou não, pode ser em uníssono. Se pusermos em uníssono, fica a afinação reentrante, como o Chico estava... Mais aguda, ou seja, ela não é aquele sol grave, é um sol não, agudo. Eu até posso tocar. A primeira corda é um Lá, depois um Mi, aqui temos um Si, nossa, oitavado no meu caso, e depois temos um Lá e um Ré. Portanto, se eu puser aqui um par de cordas iguais, finas, fico com o Si mais alto do que agudo, mais este alto, Lá. Vira reentrância. Vira reentrante. Como eu toco habitualmente, não é reentrante. Há uma confusão de termo, né? Quando o pessoal fala reentrante para corda oitavada, né? Porque você tem o grave, né? Então não é reentrante. Não é reentrante, pois. Embora, assim, se eu fizer uma melodia nesta corda, destaca-se, obviamente, está lá. A melodia destaca-se bastante, não é? Está sempre exposta, não é? Para além de ter o agudo, ainda tem a oitava a dar suporte. A forma de tocar, a técnica, como dizia o Chico, e bem, se a origem é popular, de gente não escolarizada, de gente com mãos rudes, etc., portanto, a música que se fazia com a viola, eu nunca vi muito mais do que rasguear acordes, mas rasguear mesmo de forma estática. Primeiro grau e quinto grau e pouco mais. Esse é um processo muito parecido com a viola caipira nossa, né? Também veio do campo, também veio com essa rudeza, né? Até por isso as afinações abertas que a gente usa, né? Cebolão, né? O rio abaixo, vem muito dessa explicação, né? O cara com um dedo, ele conseguia fazer as funções principais, né? Fundamental, subdominante, dominante, né? Então ficava, né? Para quem não entende esses termos, primeiro, quarto, quinto grau, né? Então ficava fácil, né? Com um dedo ele... Claro. Acompanhava o reizado, acompanhava a folia, né? Então, é muito parecido. É muito parecido. O que eu tenho feito agora é tentar, como também partilho do Chico a mesma opinião, para mim não há grandes limites nas técnicas, uma vez que são ferramentas para construir qualquer coisa. E, portanto, misturo tudo. Essencialmente, uso os dedilhados da mão direita do violão clássico, aqui vê-se melhor, uso a mão como violão clássico, e pronto, também toco rasgueado, também uso a técnica dobrado do cavaquinho, como o Chico, com a tal cestina. Não sei se dá para ter noção pelo som, ou se fica muito forte.
Agora, essa abordagem mais moderna, né? Porque o uso, né, da técnica do violão clássico, pelo menos no caso da viola, e até isso é muito parecido aqui no Brasil, é uma coisa recente, né? Por exemplo, a tradicional, como é que eu posso explicar a palavra? Tradicionalistas, assim, que torcem o nariz para isso, que, opa, acho que não deveria ser feito isso, porque não se tocava assim. Acontece isso também? Sim, sim, igual. Nós estamos a começar em Portugal, estamos agora a acordar para estes instrumentos que temos, para esta riqueza que temos. E, portanto, ainda não temos um ensino estruturado, tirando a Madeira, que tem o ensino das violas. Nós, no continente, ainda não temos um ensino estruturado. Aqui em Braga estamos a fazer já contactos com a Universidade do Minho, já estamos na fase até de encontrar um repertório que se possa tocar e que se consiga tocar e que possa servir de base para aprender o instrumento. Portanto, temos uma esperança que, sei lá, em 4 anos, 5 anos, se possa ter um curso, até o primeiro curso oficial, digamos, que será provavelmente de 3 anos, que depois vai dar, vai projetar pessoas para quererem fazer um ensino, para continuar essa aprendizagem e, portanto, irá desencadear um curso superior de viola, já com a Universidade do Minho, com o Departamento de Música da Universidade do Minho. Os contactos estão feitos, está tudo orientado. Mas, portanto, ainda estamos também na fase da descoberta. Somos poucos, digamos, a escavar, não é? Mas, pronto, as coisas vão-se fazendo. Ainda não temos, portanto, esse processo sistematizado. A tudo isto soma-se algumas particularidades do nosso país, da nossa sociedade, que não somos uma sociedade muito virada para a nossa cultura e para a defesa deste património cultural que nós somos, que nos distingue dos espanhóis, por exemplo. Por exemplo, em Espanha, onde eu moro, estou a 60 quilómetros da Galiza. Eu passo a fronteira e do lado de lá sinto, eles defendem a gaita de foles, eles defendem o pandeiro, que são os instrumentos tradicionais deles. Nós cá não. Se perguntares a um miúdo de 15 anos o que é uma viola braguesa, provavelmente ele não vai saber. Nem sabe que há algumas violas tradicionais portuguesas que são únicas no mundo. Não sabe nada disto. O processo de ensino, a escola, está a falhar nesse ponto. E, claro, toda a envolvente familiar, etc., também está a falhar. E social também está a falhar, porque se não fosse na escola, pelo menos na família, poderia ter, não é? Ou então, na sociedade, esbarrar, digamos, no instrumento e, se calhar, chamava-lhe a atenção. Como aconteceu comigo, ao fim e ao cabo. Eu tive um bocado a sorte de tropeçar nestes instrumentos, não é? E deixa eu colocar uma questão aqui. Por exemplo, a nossa viola aqui no Brasil, se ela fosse assim uma viola tradicional, antiga, né, ou se ela mantivesse as características antigas, a gente teria uma viola que seria meia regra, ou seja, não teríamos escala sobre o tampo, teríamos as cravelhinhas de madeira, que é o que a gente entende aqui como viola paulista, que é uma viola que, né, pelo menos dentro da música caipira, né? Claro que o Brasil, assim como Portugal, a gente tinha violas diferentes em regiões diferentes, ou pelo menos maneiras de pensar a viola de uma forma diferente. Mas se a gente fosse manter a característica de como eram nossas violas lá na década de 20, década de 30, seria uma viola muito diferente das violas que nós usamos hoje. A viola brasileira, eu costumo até brincar e algumas pessoas até às vezes ficam bravas com essa colocação minha, mas não deixa de ser uma verdade. A nossa viola brasileira é um violão de 10 cordas, em termos de construção, porque é igualzinho, né? Você pega um violão clássico, pega uma viola, abre, você vai ver o mesmo tipo de barramento, o mesmo tipo de solução. Ou seja, as nossas violas, elas acabaram pegando parte da construção do violão e se transformaram em instrumentos que não tem nada a ver com instrumentos que eram utilizados há 20 anos atrás. As violas, de 100 anos atrás. As nossas violas de 100 anos atrás estavam muito mais, por exemplo, para as violas barrocas, sim, do que para as violas modernas. Sim, a minha pergunta a vocês a nossa viola evoluiu, assim, não vou dizer a palavra evoluiu, mas ela ganhou modernidades. Então a gente hoje tem a microafinação no cavalete, a gente tem trastes às vezes que se entorta para se entonar numa determinada afinação,
o uso de tarraxas mecânicas, ou às vezes até mesmo as tarraxas de guitarra, né? Ou seja, não sei se isso pode ser dito como tarraxa de guitarra, mas é os mesmos modelos utilizados em guitarras elétricas, né? Na viola portuguesa cabe isso ou não? Vocês acham que... porque eu vejo que há uma preocupação grande e há até, se não me engano, em algumas regiões de Portugal, onde há estabelecido isso por lei, que o construtor ele tem que fazer o instrumento daquele jeito, daquela forma. Como que é isso para vocês? Ora bem, então é assim. Neste momento, há duas violas, de todas as regionais, há duas que estão certificadas, que são a viola braguesa e a viola beiroa. O que é isto da certificação? Há um instituto nacional que estudou, investigou o que é tradicionalmente uma viola braguesa e uma beiroa, não é? Definiu os critérios para que uma viola possa ser considerada braguesa ou beiroa. E estou a falar de critérios de medidas, de madeiras, de decoração, número de trastos, forma e dimensões. Basicamente é isto. E número de cordas, claro. O tipo de cola que se pode usar ou que se deve usar, algumas coisas assim. Isso está definido. E, portanto, se hoje alguém quiser produzir uma viola e certificá-la com um selo de garantia que é uma viola genuinamente braguesa ou beiroa, pode fazê-lo. No caso, por exemplo, esta minha viola não poderia ser certificada porque tem 2 pontos a mais, 2 casas a mais. No entanto, eu posso pedir à entidade para certificar com esta alteração. Portanto, esta alteração é uma proposta de melhoria. Seria entendido como uma proposta de melhoria. Portanto, é possível. A microafinação, esta também já tem aqui no rastilho, como vocês chamam, não é? Uhum. Não sei se dá para ver. Sim, assim, dá para perceber que ele é mais gordinho, né? Dá para perceber bem, dá para perceber que as cordas saem cada uma de um ponto. Também está gratificada, quer dizer, pronto, isto agora começa de facto também a ser necessário algumas coisas. A construção de hoje também já não é a construção de antigamente, cá também já se faz com, esta já tem barras harmónicas, antigamente não. As dimensões também evoluíram bastante. Eu até publiquei há uns meses umas fotos de uma viola muito antiga, que terá 140 ou 150 anos, e é bastante mais pequena que esta. Esta tem o tiro de corda de 52 também, mas antigamente o tiro de corda era menos, se não me engano era 48. Nossa, a ilharga era muito mais estreita, até os bojos também eram bastante mais pequenos. Pronto. Estamos a fazer um percurso, é assim, claro que estas evoluções, se calhar, se nós somarmos as alterações, vou chamar assim, que todos estamos a fazer nas violas, se calhar estamos a levá-las todas para aproximar ao violão clássico. Não sei bem. Clássico ou folk, pronto, do violão. Mas eu acho que esta modernidade, entre aspas, esta exigência, melhor som, mais afinado, com mais qualidade, acho que são necessárias, não é? Aliás, tudo na vida evoluiu assim, se nós olharmos, nós já temos todos alguma idade, se olharmos para trás 20 anos, as coisas mudaram bastante, não é? Portanto, eu penso que são, como no meu caso, eu acho que a certificação é uma garantia que daqui a 50 anos ou a 100 anos poderão fazer violas braguesas genuínas, entre aspas, ao que era até há poucos anos uma viola braguesa. Entretanto, ela evoluiu. Portanto, a certificação, se não for para mais nada, serve para isso. Não é nenhum entrave. Você poderia tocar alguma coisinha para a gente ouvir uma braguesa em ação? Uma coisa assim tradicional, uma cana verde, que é uma dança de cana. A nossa música é muito tonal, é sempre tónica dominante. Há outras coisas mais elaboradas, obviamente, com harmonias mais complicadas,
também permite, claro. Entra noutro capítulo, não é? Gente, eu tinha tantas perguntas para fazer para vocês, mas o papo vai rolando e olha, nós já chegamos a 1h15 de conversa, eu não consegui fazer nenhuma pergunta. Chico, fala. Só aqui uma pequena observação que me passou há bocadinho e que é importante, até para vocês brasileiros, para vocês também perceberem um bocadinho isto, na minha interpretação, e que é uma explicação que às vezes que é lateral, que passa assim passa ao lado, que é o seguinte: enquanto vocês na vossa viola caipira, vocês têm a vossa viola caipira apoiada digamos, na cultura sertaneja, sejamos assim, a cultura, por sua vez, se apoia num sistema rural brasileiro que era economicamente muito forte, grande e forte, que eram os criadores de gado, os boiadeiros, essa coisa toda. Ou seja, nós temos aqui uma influência muito grande, ou seja, a viola caipira nasce num meio economicamente muito rico, se bem que era tocado por gente pobre, digamos, mas no mundo rural muito rico, com um grande peso económico no Brasil, e a música sertaneja, digamos, atendendo a esta componente, acabou por se transformar numa grande indústria musical, como sabe, com certeza. Eu sigo há muitos anos a cultura sertaneja e a música popular sertaneja, conheço aquela gente toda, de ouvir, claro, é evidente. E o que é que acontece? Acontece que eu verifico que, de facto, existe uma indústria poderosa de música sertaneja, e isto tem, por um lado, muito sinceramente, eu só vejo vantagens nisto. Vejo vantagens porquê? Porque dar oportunidade aos músicos para conseguirem ter portanto, terem uma vida mais desafogada e mais, inclusivamente, há músicos sertanejos que estão multimilionários, não é? Etc. Portanto, o mundo é muito grande. O Brasil são 210 milhões de habitantes, não é? Nós somos 10 milhões aqui. São 210. A cultura popular, a cultura sertaneja é uma cultura apoiada num sistema rural forte. Nós, em Portugal, temos a nossa cultura rural é apoiada num sistema rural economicamente muito pobre, que nunca se conseguiu impor. Não é? E nós damos a volta a isto tudo e nós vamos sempre ter com a indústria, o dinheiro e esta coisa toda, o poder económico no meio disto. Muitas das vezes, a facilidade que vocês têm em sintetizar tudo, em aproveitar tudo, em terem uma multiplicidade muito grande de músicos, digamos, dentro da viola caipira, da música sertaneja, etc. Desculpem só, eu só queria terminar com uma pequena observação também, que é o seguinte, que é, no estado de Minas Gerais, existe uma pequena povoação chamada Amarantina, que tem 3.000 habitantes, foi criado por imigrantes portugueses, é uma povoação pequena, inclusive o santo padroeiro é o São Gonçalo de Amarante, que foi um santo que foi levado para lá, eles portanto não tinham nenhum santo padroeiro, aquilo foi criado por imigrantes portugueses de Amarante, parece-me, quer dizer, isto não há muitas certezas quanto a isso, mas quase todos os historiadores apontam que de facto foi a grande leva, finais do século XVIII, princípio do século XIX, meados do século XIX, que aquilo prolongou-se durante umas décadas, que criaram a povoação da Amarantina, em Minas Gerais, o santo padroeiro foi levado por um amarantino para lá também, um amarantino, é uma povoação pequenininha. E eu, em homenagem à cidade, aos colegas portugueses e brasileiros e à cidade de Amarantina, Minas Gerais, a capital é Belo Horizonte, este fim de semana vou colocar um vídeo em circulação nas redes sociais, que se chama Belo Horizonte, e é, digamos, uma mistura entre... É um tema tropical que mistura, digamos, o estilo de música bem portuguesa e da viola caipira. A produção deve ficar pronta este fim de semana. Aproveito também para cumprimentar o Bruno Betancourt, a quem eu não conhecia pessoalmente. Um grande abraço. A próxima vez que for aos Açores, a gente encontra-se. Agora é complicado. O Luís Capela já conheço há muitos anos. Somos amigos há muitos anos. E o Júnior também não nos conhecíamos nesta conversa, mas já tínhamos trocado umas lembranças.
Era só essas duas pequenas referências que eu queria fazer. É tudo. Bruno, tem alguma consideração final? Alguma... Apenas só pequenas achegas àquilo que foi dito e muito bem dito. Acho que no caso de Portugal, as violas agora começam a aparecer também um pouco a mercê do facto de eu nasci depois de 74, mas tanto quanto sei e quando me vou lendo e me vou informando, de 74 para cá, ou aqueles anos após a Revolução, as pessoas tiveram tendência a rejeitar um pouco aquilo que era tradicional, que estava muito associado ao Estado Novo, que o tinha promovido. E então as pessoas, a certa altura, decidem ter umas vidas mais urbanas e rejeitaram, não digo rejeitar, mas pôr de parte aquilo que era tido como rural e como associado um pouco também ao Estado Novo. E também acho que as violas acabaram por perder um pouco mercê dessa atitude. Felizmente, e ao longo dos últimos anos, e agora falando um pouco também no caso particular dos Açores, a viola tem rejuvenescido, muito também a mercê do trabalho que tem sido feito pelo Rafael Carvalho, um grande amigo que tem feito muito pela viola da terra. E a viola hoje em dia nos Açores está na moda. Felizmente, e vê-se muitas pessoas, já se vê, há nos dois conservatórios, tanto no de Angra do Heroísmo, aqui na Ilha Terceira, como no de Ponta Delgada, há o curso de viola, que está estruturado, tem alunos, felizmente, no caso de Ponta Delgada é o Rafael o responsável pelo curso, aqui na Ilha Terceira, neste momento, é o professor Lázaro Silva, começou com um tocador do tal grupo de violas que referi há pouco, José Luís Lourenço, que é uma das grandes referências da viola da Ilha Terceira. E o que se vê hoje em dia realmente é que a viola começa a estar na moda. Felizmente também vemos no meio pequeno, e é uma das vantagens também de viver numa ilha, é que as pessoas acabam também por querer conhecer e conhecem aquilo que é seu. E mercê desta miscelânea toda, vamos tendo pessoas interessadas e pessoas cada vez mais a dedicarem-se à viola, a inovarem na viola, a procurarem interpretar a viola de outras formas, apesar de, obviamente, há sempre aqueles mais fundamentalistas que defendem que assim não pode ser, mas pronto, é mesmo assim, vivemos com todos e temos que saber viver com todos. Mas o que é facto é que, felizmente, tem aparecido bastante gente ligada, quer à viola da terra, quer à viola da Ilha Terceira, e são momentos como este que estamos precisamente aqui a ter, que servem para divulgar e para que as pessoas tenham conhecimento, muitas das vezes, daquele instrumento que está ali ao lado de casa e nem sabiam que existia. Quando eu resolvi fazer, né, quando eu recebi a curadoria dessa feira para organizar a parte de viola, né, eu sempre pensei muito a viola, a primeira palavra, né, viola, né, e aí você tem os sobrenomes, né, caipira, braguesa, amarantina, toeira, dinâmica, de coxo, né, então 12 cordas, que é o caso da minha. Então a gente tem a viola e vários sobrenomes que determinam uma localidade, um jeito, né, alguma coisa específica daquele, né. Mas eu sempre defendi que o mais importante de tudo está na primeira palavra, viola, né. E tudo que nós tocamos aqui, eu toco viola de 12 cordas. Eu não considero minha viola uma viola caipira. Apesar de eu tocar música caipira, eu chamo minha viola de 12 cordas. Minha viola é uma viola de 12 cordas. Temos o Bruno, que toca a viola da terra. Temos o Chico, que toca a viola amarantina. Temos o Luiz, que toca a viola braguesa. Ou seja, são 4 violas diferentes, mas são todas violas, né? Então eu acho que é uma coisa muito bacana. Primeiro que a internet hoje ela promove exatamente isso aqui que a gente está tendo hoje. Eu estou a mais de 10 mil quilômetros de vocês, estamos nós 4 aqui pertinhos, conversando, batendo papo, né? Debatendo. Ou seja, a internet, né, hoje promove uma coisa que há poucos anos a gente não tinha como, né? Que é de unir, de união, de trazer para perto, de juntar. Então eu acho que a primeira coisa importante é isso. Somos todos viola. Então a união, né? Começar a fazermos coisas mais juntos, ou seja, unir Brasil e Portugal. A gente tem uma coisa
única juntos, que é a viola, né? Então eu já vejo, por exemplo, é muito bacana, tem o caso do Ivan, que está agora em Portugal pesquisando, ou seja, um violeiro de música caipira, que eu vejo que toda hora está participando de eventos portugueses. É maravilhoso, ele está levando a nossa viola para vocês. E eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, trazer vocês para cá, né? Para as pessoas começarem a conhecer e para a gente começar a entender que, apesar dos sobrenomes, são violas, ou seja, nós somos todos, tocamos o mesmo instrumento, claro, com as suas características diferentes, com os seus repertórios diferentes, com seus entendimentos diferentes, mas que são todas violas, né? Então eu acho que a gente tem que começar a trabalhar e começar a se juntar e se aproximar mais, estar mais juntos, né? Começarmos a fazer mais coisas juntos, né? Então há um festival no Brasil, poxa, vamos trazer o pessoal de Portugal para participar, vai ter um festival em Portugal, vamos trazer o pessoal do Brasil para falar, né? É claro que fisicamente isso é mais difícil, mas hoje, como agora, pelo menos por hora, as oportunidades são online, isso fica muito mais fácil, muito mais simples, né? Então, quando eu pensei nas entrevistas na live, a que eu mais queria fazer era com vocês, porque eu queria trazer vocês para nós aqui. Olha, gente, olha que legal. A gente tem também nossos amigos em Portugal. Tem um trabalho muito legal de viola. A viola veio de lá, né? Nossa viola começou com eles. Então, a gente tem que usar essas ferramentas para estar perto e juntar isso, né? Porque isso é ganho para todo mundo. Sim. Né? A união é ganho para todo mundo, né? É muito bacana a gente promover a viola portuguesa no Brasil, assim como é legal também vocês promoverem a viola caipira em Portugal, né? Para fazer esse intercâmbio, né? Vai ser muito legal. Quem sabe daqui a alguns anos nós não vamos ter violeiros portugueses desembarcando aqui para apresentações. É a mesma coisa, violeiros brasileiros indo para Portugal para apresentações, workshops, né? Isso é uma troca maravilhosa, né? Não só de cultura, mas e somos povos irmãos, né? Nós estamos em continentes diferentes, mas falando a mesma língua, se entendendo, né? Ou seja, veja, a gente está aqui numa entrevista que eu estou falando, eu estou no Brasil, sou um brasileiro, mas tenho 3 portugueses diante de mim que estão entendendo o que eu estou falando e ao mesmo tempo eu entendendo o que eles falam, né? Então a gente tem que usar muito isso ao nosso favor, pelo menos é o que eu penso. Né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, vocês terem aceitado o convite. Queria muito estender essa conversa, porque eu acho que é uma oportunidade rara, uma oportunidade rara, mas espero que seja cada vez menos rara, né? De poder ter vocês aqui com a gente, conversando, falando, tocando, dividindo a música de vocês conosco, que é maravilhosa. Eu sou fã da música portuguesa, sou fã da viola de vocês. Quero agradecer muito o convite de todos. Quero agradecer quem esteve presente aí, quem assistiu a essa palestra. Meu muito obrigado a todos. Alguém tem alguma coisa para falar? Consideração final? Saúde. Saúde. Boa. Bom, fiquem todos com Deus. Não saiam aí, porque eu fecho aqui a live, mas não cai, então continuem aí, tá? E pro pessoal aí que acompanhou, meu muitíssimo obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado da prosa e continuem acompanhando aí as outras entrevistas, participação especial da minha cachorra. Continue acompanhando aí as entrevistas, as outras lives. Vamos ter apresentações também. Vamos ter uma apresentação de Viola da Terra do Thiago Tosti, que vai ser muito bacana, que vai acompanhar essa palestra de música portuguesa. Então nós vamos ter uma apresentação musical de um músico português na feira, uma honra muito grande para mim estar trazendo a música de vocês aqui para o nosso país. Gente, essa live é aberta para todos, então quem quiser convidar para assistir a live no dia, pode estar convidando. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos. Para quem está assistindo também, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. E é isso. Grande abraço. Saúde. Obrigado. Yes.